Por que a bicicleta, seu Valdo? Porque a bicicleta é um veículo, primeiro, que não polui. Segundo, é um veículo fácil de viajar, com certa velocidade. Você tem uma média, numa viagem longa, de 18 a 20 km por hora. Então, facilmente você faz 100 km num dia, sem muito esforço. E também porque a bicicleta te leva para lugares que um carro não leva, que uma moto não leva. Trilhas, por exemplo, lugares de difícil acesso, praia. A bicicleta vai. Onde você não pode ir em cima dela, você vai empurrando, mas ela vai contigo, né? Mas vale lembrar que para a pessoa iniciar um trabalho desse tipo, tem que se preparar, né? Não é simplesmente decidir, vou começar a viajar, vai ver o seu Valdo aqui falando, vai se espelhar, vai se inspirar. Não é assim, né, seu Valdo? Olha, se você ler esse livro aí, Pedalando Solitário do Oiapoque ao Chuí, você vai ver que eu iniciei a viagem sem nenhum preparo físico. Nenhum? Nenhum. Eu tinha feito umas viagens aqui pelos países da América Latina, até aqui Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, e descobri o cicloturismo. Aí resolvi montar uma bicicleta. Levei 10 dias em Curitiba, na época que eu estava ali, para montar a bicicleta e cair na estrada. Nesses 10 dias, consegui fazer, entre ida e vinda ali pelo Parque Barigui, ali na cidade, consegui fazer 100 quilômetros, que não é nada, né? E peguei a estrada. E no primeiro dia, já o meu percurso era de 100 quilômetros. Não precisa nem dizer que cheguei quase morto. E agora? A primeira semana foi muito difícil, muito dolorido, o corpo todo ele se ressente, é a coisa fantástica. Reflete incrivelmente. Demais, demais. A partir da segunda semana começou a melhorar. Aí da terceira semana para frente, aí você já não tem mais problema. Desses lugares que o senhor já foi, que foram muitos, qual mais lhe chamou a atenção? Primeiro, vou perguntar pela beleza. Pela beleza, foi, sem dúvida alguma, um lugar chamado Torres del Paine, que fica no sul do Chile, na Patagônia chilena. Nós vimos de Ushuaia, que é o fim do mundo, e chegamos lá. Ali é pela beleza natural, uma beleza sem par. Pelo desenvolvimento urbano? Pelo desenvolvimento urbano, eu não... Uma cidade bem cuidada, bem... O senhor olhou assim e falou, nossa, essa é uma cidade que é um exemplo para outros municípios. 2. É? Santiago do Chile e Buenos Aires. As 2 cidades. Fantástica. Tanto para cicloturistas, como para turistas, como para qualquer tipo de pessoas que queira se sentir bem numa cidade, tanto pelo acolhimento do povo, como pela facilidade que ele oferece, essas 2. Estrutura. Estrutura. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. E pela falta de apoio, quando eu falo falta de apoio, mas pelas más condições em que as pessoas vivem, na situação de pobreza, de miséria, que lhe tocou assim? Bom, tem 2 situações diferentes. Um país como a Bolívia, por exemplo, que é um povo de um coração grande, que eu gosto, um povo acolhedor, hospitaleiro, é um país muito pobre. Eles têm dificuldades financeiras, dificuldades geográfica, um monte de coisa. Então, na Bolívia você encontra situações assim, para nós é um pouco até contrastante, difícil, né? E aqui no Brasil, não. No Brasil você encontra cidades, o que me impressionou um pouco quando estive lá no Oiapoque, por exemplo, eu tinha feito o Chuí primeiro, depois fiz o Oiapoque, e comparei as 2 cidades, até no livro eu narro isso. O Chuí é uma cidadezinha pequena, bonita, interessante e tal. Quase que um vilarejo. Quase que um vilarejo, mas assim com muita vida. Oiapoque está no extremo norte, ela está separada por um rio grande, já a primeira cidadezinha da Guiana Francesa está a 20 minutos de canoa, você não vê do lado de cá. Aí você vê o contraste. De um lado, parece que você está na França, tudo aqueles jardins, aquelas ruazinhas. Tá. O lado de cá você já vê palafita, já vê favela, já vê pobreza, já vê todas as ruas esburacadas, tem mais buraco do que asfaltos. E então um certo desleixo. Isso no nosso país, né? No nosso país. Sem precisar sair. E outros lugares, não, eu viajei muito. Você fez o Brasil de norte a sul, já fiz o Nordeste, já fiz... Conheço todos os estados, menos Maceió, Alagoas, que eu não conheço. É o único que não conheço ainda. E no mundo também, né? Já percorreu alguns países, né? No mundo, até hoje, eu tenho 28 países que eu já fiz. E tem mais agora 62 para a volta ao mundo. Na sua opinião, então, quando a gente vê as pessoas falando da pobreza na África,
ou, por exemplo, a guerra na faixa de Gaza, como agora está sendo tão mostrada. Na opinião do senhor, seu Waldo, a gente tem que começar a pensar, então, no nosso aqui, como o senhor citou o exemplo do Oiapoque, a diferença do Oiapoque, do Chuí, já começar por esses dois parâmetros, digamos assim? Não, eu citei esses dois pelo seguinte, os dois estão nas mesmas situações, como tamanho, com tudo, e creio que financeiramente eles têm as mesmas condições. Acontece que o interesse por conservar uma cidadezinha bonita é diferente. Não é por falta de dinheiro, penso. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente pode começar a pensar por aqui mesmo, no nosso local, na nossa cidade. No nosso local, eu tenho pena de Joinville, para dizer a verdade. Por que, seu Waldo? Porque ela foi considerada a cidade das bicicletas. Hoje, a bicicleta é um veículo colocado totalmente à parte. Como ciclista, a gente já conversou até com o pessoal da bicicleta. Está havendo aqui um certo interesse agora em construir ciclovias, ciclofaixas, mas é uma coisa que não é planejada, porque ela começa em algum lugar e termina sem do nada. Então, para quem usa o veículo aqui na cidade com a bicicleta, é muito complicado. De repente você vai na ciclovia bonita, você acaba na frente dos carros, no sinaleiro contramão e não sabe o que fazer. E tem vários lugares assim. A Holanda é um exemplo de como funciona, Deus, né? A Holanda, a França, mesmo os Estados Unidos, tal. E são, mesmo em Curitiba, que é uma cidade vizinha nossa aqui, eles têm um sistema cicloviário lá de quase 80 quilômetros dentro da cidade. Não é modelo porque só liga os parques todos. Mas eles aproveitam também as calçadas para fazer compartilhado pedestre e ciclista, como faz na Europa também. Sim. Né? E a nossa cidade podia ter conservado isso e não fez. Quem sabe a sua viagem começa agora em 2009 e o retorno está marcado para 2013. Então, quem sabe no seu retorno a gente já possa ter uma cidade bem melhor no quesito atender aos ciclistas, né? Ah, com certeza. Porque se investisse um pouco, não precisa muito dinheiro, um projeto bem elaborado, você conseguiria tirar 10% dos carros da cidade já? Já pensou que beleza seria isso para a natureza? Quantas pessoas iriam deixar de andar de carro para usar a bicicleta, né? E o que a gente ganharia com a poluição, que já está começando a aparecer, com todo esse consumo de fumaça, de diesel que vai gastando todo dia nos carros. Né? Consequência. E um veículo fácil, que está ao alcance de qualquer um. Palpável. De fácil acesso, né? Seja pelo recurso. Seja pelo recurso, seja pelo benefício que traz para o indivíduo. Que quem faz exercício na bicicleta não precisa ir para a academia. Não tem porquê. Você sai de casa, você faz 1 hora ou 2 em cima da bicicleta, você está se exercitando. Ali já é sua atividade física.